Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nos reuniremos para prestar um culto ao Senhor. Mais uma vez não na nossa igreja, como nós temos prazer de fazê-lo todos os domingos, mas o faremos em nossas casas com a nossa família. Não deixe de fazê-lo. Aproveite mais esse domingo. Às 18h30, nós paramos todas as nossas atividades e nos reunimos para lembrar que o nosso Deus continua sendo o nosso Senhor e aquele que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Hoje, desejamos fechar os nossos olhos e rogar ao Senhor a sua graça e rogar que o Espírito Santo que em nós habita, Ele possa nos dirigir durante esses próximos minutos para que prestemos um culto ao Senhor digno, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oremos ao Senhor. Querido Deus, como igreja nos reunimos e rogamos a Tua direção, e rogamos, Pai, a Tua graça. E rogamos, Pai, que todos os membros do Ministério Cristo Vive de Pirassununga, de Niterói, de Maricá, de Morro Agudo e de Brasília possam estar reunidos nesse momento, prestando a Ti, que és digno, um culto de adoração e de louvor. E que esses momentos edifiquem, e aonde pudermos ser ouvidos e vistos, que a Tua glória resplandeça. E que não sejamos apenas pessoas que se manifestam, mas que o Espírito de Deus, através de nós, manifeste a graça e a glória do Senhor. Recebe-nos, pois, nos Teus átrios, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra me salvar. Oh, morto pra me salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos. Por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só Tu nos podes dar. Oh, só Tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos Te buscar. Oh, nós vamos Te buscar. Por isso nós Te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só Tu nos podes dar. Oh, só Tu nos podes dar. Por
queremos compartilhar com você uma porção das Escrituras, uma porção muito conhecida, muito lida, mas que nos direciona em especial para esse momento que nós estamos vivendo. Um momento que estamos recolhidos, porque existe algo que está fazendo com que as pessoas, de alguma forma, se afastem, mas se juntem com aqueles que lhes são próximos. Leamos as Escrituras no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7. E eu lerei 2 versículos, os versículos 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero destacar alguns pontos que são claros, pelo menos para mim, nesse texto. Não me arrogaria o direito de estar vendo todos os pontos, porque a palavra de Deus e a palavra de Deus infinita é. Mas quero destacar, em primeiro lugar, que Deus tem um povo. Ele assim se expressa. Se o meu povo, em meio a uma geração, em meio a uma multidão, em meio a inúmeros seres, Deus tem um povo. Deus separou esse povo. Um povo com características, não características dimensionadas por limites geográficos. Não um povo limitado por uma condição de fala distinta. Não um povo que tem uma cor de pele diferente. Não. Mas ainda assim um povo que não foi definido pela sua linguagem, mas que foi definido porque existe entre ele uma marca que é absolutamente distinta daqueles que não fazem parte desse povo, mas que faz com que esse povo seja semelhante, morando aonde for, falando a língua humana que for, ainda assim distinto, porque um dia encontraram este Deus através de Jesus Cristo. Então Deus tem esse povo e atribui a este povo uma responsabilidade diante das circunstâncias e das situações. Preste atenção. É Deus quem diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se este povo, e aí ele começa a dizer aquilo que precisamos, se esse povo se humilhar. Humilhação. Quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, ele iniciou pregando um sermão que nós gostamos muito de lê-lo. É um sermão distinto. Ele estabelece novos valores. E ele começa esse sermão com a frase: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito, concordando com as Escrituras Sagradas, Jesus Cristo coloca este valor como um valor fundamental. E veja, depois que o homem pecou,
depois que ele optou por, ao invés de comer da árvore da vida, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou alheio, ele se tornou oponente. Este valor, que é um valor que contradiz a alma humana, se tornou avesso aquilo que o homem deseja, aquilo que o homem sonha, aquilo que o homem quer. Portanto, a humilhação vai na contramão daquilo que a nossa alma deseja. Sabe por quê? Porque a humilhação abre a possibilidade para a correção. Abre a possibilidade para que nós percebamos que Deus, quando nos criou, Ele nos criou para, como diz C.S. Lewis, para funcionar como um combustível que é Ele. O homem tem tentado usar outro combustível, mas diz C.S. Lewis que nós vivemos aos solavancos. Até o combustível começa a funcionar, mas quando está funcionando, de repente acontece alguma coisa que tudo para. Aliás, isso está acontecendo. Quando nós nos humilhamos, abrimos a possibilidade, abrimos para a percepção de que o combustível precisa ser colocado exatamente no lugar e exatamente com a fórmula correta. E essa fórmula correta, ela só entra quando nós, através da humilhação, nos colocamos na presença do Senhor. Por isso, igreja, se o meu povo se humilhar, se o meu povo reconhecer quem Deus é e quem nós somos, se o povo de Deus reconhecer e abrir a possibilidade para que as verdades de Deus entrem no seu coração, Deus vai começar a nos ouvir. Em segundo lugar, ele diz assim: se humilhar e orar. Oração é a possibilidade da criação de uma relação de interdependência. Quando nós oramos, nós nos ajoelhamos, mesmo estando de pé. Quando nós oramos, sentados, ajoelhados, de que forma for, nós estamos colocando Deus no lugar que lhe pertence. Nós estamos tirando aquela arrogância que é comum, que é natural no ser humano, e estamos dizendo: Senhor, Tu és Deus, e nós, mortais, humanos, nós precisamos da Tua boa mão para restaurar, para soprar, para modificar. Quando nós olhamos o mundo da forma como está, parado, ajoelhado ao Deus errado, nós, como igreja, precisamos nos humilhar e orar. A oração abre as portas para esta relação que está acima. Não está nesse andar. Está no andar superior. Por isso, igreja, nós somos o povo de Deus. Humilhação e oração. E em terceiro lugar, Deus diz: e me buscar. E aí eu lembro de Gênesis capítulo 3, versículos 21 a 24, e faço questão de ler para você. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden,
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem acabara de pecar. O homem, ao ouvir a sua mulher que ouvira a serpente, comeu do fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por causa disso, Deus o expulsou do jardim e colocou querubins. O que isso significa? Significa que houve uma separação, um distanciamento. Deus, homem. Mas com Jesus, quando o véu do templo se rasgou, esta possibilidade foi renovada. Mas é preciso que o homem o busque. O véu se rasgou, mas nós continuamos com a necessidade, com o desejo, com o anseio, com a ânsia de buscar algo superior. E este algo que nós precisamos buscar chama-se Deus, o autor e consumador da nossa fé. E por último ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. O Espírito de Deus, é Ele que traz luz, é Ele que nos ilumina a alma e o coração, para que nós reconheçamos que precisamos mudar nossas atitudes, que precisamos deixar aqueles caminhos. E eu lembro agora, quando Jesus Cristo afirmou que nós precisamos passar pela porta estreita, mas que também precisamos andar pelo caminho apertado. E o que é isso? Se não acertar os nossos caminhos e os colocar na estreiteza de Deus, segundo os seus valores, segundo os seus decretos, segundo os seus propósitos. Se nós nos convertermos, se nós pararmos e analisarmos os nossos caminhos, os caminhos que a nossa alma anseia, deseja e que muitas vezes nós optamos por eles, e nós decidirmos andar nos caminhos de Deus, então preste atenção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, então, e somente então, Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está ferida. Ninguém pode negar. Todos os homens estão ajoelhados. Nós, diante do Todo-Poderoso, eles que não conhecem, diante da medicina, diante dos cientistas, diante dos economistas, estão de joelhos diante do Deus errado. Este Deus não nos poderá ouvir. Nós, diante daquele que tem todo o poder, que é o Senhor de toda a terra, que criou todas as coisas. Por isso, amada igreja, você que faz parte do povo de Deus, lembre-se, humilhação, oração, busca e conversão na presença de Deus abre portas, faz com que o coração de Deus se manifeste e as suas mãos sejam abençoadoras
sobre a nossa vida. Que Deus nos dê graça, discernimento, para que entendamos e para que sigamos os propósitos do Todo-Poderoso. Deus abençoe você. Agora, quando chegamos ao final do nosso culto, desejamos que você tenha uma semana abençoada e que nós comecemos a ver a luz no final do túnel e que nós abençoemos aqueles que nos cercam e que nós transmitamos a eles a nossa confiança naquele que tudo pode e que tudo pode realizar. Que você tenha uma semana junto com a sua família muito abençoada, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos ao Senhor. Pai, fica com a tua igreja. Estamos reunidos em teu nome. Por favor, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. E por isso, Senhor, nos humilhamos. Por isso buscamos a ti, Senhor. Por isso oramos. E por isso nos convertemos dos nossos maus caminhos. Que nesta semana nós vejamos a tua atuação. Assim oramos debaixo da tua graça. E a você, meu amado irmão, e a você, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, as virtudes, o brilho e o consolo do Espírito Santo estejam sobre ti e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.